Tiago, capítulo 2. Tiago continua aqui a sua carta sem mudar o tom do que ele já vinha escrevendo no capítulo 1, continua direto e, na verdade, muito prático na sua maneira de escrever. Mas aqui nesse capítulo ele vai tocar em algo que parece pequeno, mas a verdade é que revela muito sobre o nosso coração, que é como a gente trata as pessoas. Ele começa com uma situação simples, uma reunião, uma assembleia de cristãos e entram duas pessoas, uma delas bem vestida, com aparência de status, sinal de riqueza, e a outra com uma roupa simples, sem destaque. Talvez alguém até comum, assim, uma pessoa normal, né, nos olhos do mundo. E aí acontece algo muito interessante, porque o tratamento, na verdade, muda. O rico recebe atenção e o pobre é deixado de lado. E Tiago não está apenas descrevendo algo sobre etiqueta social. Ele está revelando um problema que, na verdade, é espiritual. E esse problema é o favoritismo, a tendência de avaliar o valor de alguém pela aparência. E aqui ele vai confrontar, assim, diretamente, que se nós fizermos distinção entre as pessoas, não estamos vivendo como pessoas guiadas pela fé. Olha que interessante isso. Porque a fé em Jesus deve produzir em nós algo diferente. E existe aqui um ponto, na verdade, muito importante, porque ele não está dizendo que a riqueza em si é algo errado, e nem que a pobreza é algo como se fosse uma qualidade automática, porque a Bíblia ela não vai apoiar nenhuma ideia nem outra. Existem pessoas ricas que são fiéis a Deus e pessoas pobres que estão com o coração muito longe dele. O ponto é que não é a condição financeira da pessoa, mas sim o valor das pessoas. Porque a gente já sabe que no reino de Deus, o valor de uma pessoa não é definido de maneira nenhuma pelo que ela possui, mas simplesmente pelo fato dela ser criada à imagem de Deus e estar se aperfeiçoando a cada dia, crescendo e sendo transformada para ficar mais parecida com o Senhor. E aqui, na verdade, nasce uma inversão muito importante, porque o mundo ele olha a aparência, mas Deus olha o coração. Enquanto o mundo mede a pessoa por status, Deus, na verdade, nos oferece graça. E continua lembrando aqui nesse capítulo, conforme a gente continua lendo, que Deus escolheu muitas pessoas, na verdade, que eram pobres aos olhos do mundo para serem ricas na fé. Mas isso não significa uma preferência social. Significa que Deus ele não segue a lógica do mundo. No reino de Deus, todos chegam igualmente como necessitados. Então ele traz o mandamento central: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui o argumento fica simples, mas fica profundo. Se existe amor verdadeiro, não existe espaço para favoritismo. E depois ele faz algo, na verdade, muito sério, que ele fala sobre a lei. Ele diz que quebrar um único ponto da lei é quebrá-la por completo. E isso, na verdade, não é exagero até, porque é uma forma de mostrar que a lei não é um conjunto de partes independentes. A lei é uma unidade. E aqui, então, existe uma aplicação importante quando ele fala isso, que o ser humano, ele tende a medir os pecados como se alguém fosse, às vezes até pequeno demais, para importar. Mas Tiago está mostrando outra coisa aqui, que qualquer quebra revela a necessidade da graça. Aí ele muda o foco, como ele já estava assim, acostumado a fazer ali no capítulo 1, para algo assim mais conhecido, digamos assim, um assunto mais conhecido entre nós, que é sobre fé e obras. E é importante a gente ser bem precisa, na verdade, aqui nesse tópico, nesse assunto, porque Tiago ele não está dizendo que nós somos salvos pelas obras. Isso, na verdade, seria contraditório com os ensinos até mesmo do restante do Novo Testamento. O que ele está dizendo aqui é outra coisa, que a fé, quando ela é verdadeira, ela não vai permanecer invisível. A gente já falou isso algumas vezes, né? E lendo os livros que a gente já leu, a gente sabe que quando nós temos uma fé que é verdadeira, aquilo vai testificar na nossa vida. Então ela vai se manifestar, ela sempre se manifesta, e ele usa um exemplo simples, que se alguém precisa de comida ou roupa, e você apenas diz por palavras, mas não age, essas palavras na verdade não têm um valor prático. Então ele usa isso para mostrar que a fé sem ação é uma fé declarada, que a gente só fala, mas a gente não vive. E ele falou sobre isso, né? Sobre não ficar só ouvindo, mas praticar a palavra ali no capítulo 1. Então, realmente assim, ele continua desenvolvendo. Ele tocou em outro tópico, usando uma linha de pensamento que ele usou ali no capítulo 1, e a gente consegue entender a diferença, na verdade, aqui entre as duas coisas. E Paulo mesmo, ele fala da base ali da salvação, e Tiago, ele fala das evidências da fé. E algumas pessoas pensam que eles se contradizem, mas na verdade não é contradição. Eu vejo como um complemento, eu consigo entender isso como um complemento, e tem muitos estudiosos que entendem isso como complemento também. E Tiago, ele reforça até mesmo isso, dizendo: mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então existe ali realmente uma diferença, que a fé verdadeira, ela não vai ser algo que é invisível, que não vai ter algo, né, assim, prático. Ela vai se tornar visível nas nossas atitudes. E aí ele ainda vai mais fundo, que até os demônios creem e tremem.
Aqui ele faz, na verdade, uma separação que é até importante, porque crer intelectualmente não é o mesmo que confiar e obedecer. Então, os demônios, eles sabem quem Deus é, mas eles não se rendem a Ele. Até me lembrou de Paulo, quando a gente estava lendo sobre Atos, onde ele conversava com algumas pessoas que conheciam bastante a lei e conheciam, né, sobre Jesus, mas que não quiseram se render a Ele. Então, esse aqui que é o ponto central, na verdade, que a fé bíblica não é só o conhecimento sobre Deus, mas um relacionamento que vai transformar a nossa vida. Aí ele traz 2 exemplos para isso, Abraão e Raabe. 2, na verdade, extremos ali, porque um era patriarca e outro era a estrangeira. Um era um homem respeitado e a outra era uma mulher rejeitada pela sociedade. E mesmo assim, os 2 são exemplos de fé. Mas o ponto aqui, na verdade, não é perfeição, muito menos passado, é confiança. Abraão, ele demonstrou fé ao obedecer e Raabe demonstrou fé ao confiar. Ambos os casos, a gente consegue ver que a fé se tornou visível porque as atitudes eram reais. E aí ele fecha aqui com uma imagem bem forte esse capítulo, dizendo: assim como o corpo sem espírito está morto, assim também é a fé sem obras. Ou em algumas versões, assim também a fé sem obras está morta. Ele aqui não está dizendo que as obras dão vida à fé, mas que uma fé verdadeira tem sinal de vida. Então, esse capítulo de Tiago nos mostra que a fé verdadeira não é apenas uma crença interna, né, no nosso coração ou na nossa mente. É uma realidade que vai se manifestar na forma como a gente trata as pessoas e também na maneira como a gente vive. A fé, ela é invisível no coração, mas ela se torna visível nas nossas atitudes. Então hoje eu gostaria que você refletisse e se você, na verdade assim, observe a sua vida, né? Se você observasse a sua vida, se você enxergaria a sua fé apenas no que você fala ou também no que você faz. E aí você pode orar de uma maneira simples, mas sincera, para o Senhor poder fazer algo com a sua fé, algo que seja vivo e visível, e aquilo vai transparecer nas suas atitudes. Que palavra bonita, né? Ela vai assim mostrar nas suas atitudes para tornar algo visível na sua vida. E a gente sabe que a gente está falando aqui para pedir para o Senhor, porque a gente não consegue fazer nada sozinha. Então, é isso que ele fala aqui sobre esse capítulo. E pensa também, de repente, na maneira como você trata as pessoas, se você realmente trata as pessoas com o mesmo valor, se a sua fé muda de uma forma de agir assim no dia a dia, ou se você acaba confundindo o conhecimento sobre Deus com relacionamento. Agora, nesses estudos aqui que a gente está nessa caminhada junto, às vezes a gente pode passar ali por algumas linhas, assim, onde a gente acaba confundindo, porque a gente vai conhecendo um pouquinho mais, mas esse conhecimento, ele não pode substituir o nosso relacionamento com o Senhor. Então, pense sobre isso e que as suas atitudes possam confirmar aquilo que a gente tem aprendido e aquilo que eu e você acreditamos, tá bom? Porque Deus, ele nunca procurou e nunca vai pessoas que somente acreditam. Ele vai sempre procurar pessoas cuja a vida vai mostrar aquilo que acreditam. Tá certo? Um beijo, até o capítulo 3.